Ora, então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora a que estejam a ouvir este áudio. Vamos então dar seguimento à temática sobre Coimbra e a dinastia de Borgonha. Este será o último vídeo deste segmento. Não sabemos o que é que o Governo irá decidir no dia 11 de março. Supostamente será o dia em que eles irão apresentar o seu plano de reabertura do país. Veremos se as universidades séniores estão ou não contempladas nesse decreto. De todas as maneiras, este vídeo já é o encerramento do primeiro segmento acerca da segunda parte da matéria de história local que eu tinha pensado dar este ano. E então vamos prosseguir, como disse, a nossa viagem pelos monarcas portugueses e vamos agora falar um pouco do rei Afonso IV o Bravo. Como sabem, Afonso IV era filho de Dom Dinis e de Isabel de Aragão e lembram-se de termos falado aqui no nosso último vídeo que nos últimos anos de vida do pai ele travou uma guerra contra o pai por causa de um dos seus irmãos, ou meio-irmão concretamente, chamado Afonso Sanches, que era um indivíduo importante na corte portuguesa e era o filho, vamos dizer, favorito do pai. Afonso IV o Bravo, de todas as maneiras, assume o trono a 7 de janeiro de 1325 por morte do pai e vai governar até 28 de maio de 1357. Ele casou com Dona Beatriz, que era filha do rei Sancho IV de Castela e, consequentemente, neta de Afonso X o Sábio. O casamento teve vários filhos e é um casamento interessante porque é um dos raros casos da nossa história em que praticamente não se conhece filhos ilegítimos a Afonso IV, tirando uma mulher, uma rapariga, chamada Maria Afonso de Portugal. Nem sequer se sabe sequer quem é a sua mãe, mas terá sido a única filha ilegítima que Dom Afonso IV teve. Tirando isso, ele só teve filhos com a sua mulher, Dona Beatriz de Castela, que nasceu em 1293 e morreu em Lisboa em 1359, 2 anos depois da morte do marido. Uma das suas filhas que sobreviveu e chegou à idade adulta foi Dona Maria de Portugal, que depois se vai casar com o rei Afonso XI de Castela. O segundo filho que chega à idade adulta é o Dom Pedro, que depois se vai tornar rei de Portugal. E a terceira filha que chega à idade adulta é a Dona Leonor de Portugal, que se casa com o rei Pedro IV de Aragão, mas que morre precocemente, morre em 1348, e depois temos obviamente a filha ilegítima do rei, Dona Maria Afonso de Portugal, que se casa com Fernando de Castela, que era senhor de Valência de Campos e mestre da Ordem de Santiago. E esta foi a descendência do rei Afonso IV. Depois houve evidentemente outros filhos, mas que morreram todos na infância, que era uma ocorrência frequente à época. Ora,
Quando Afonso IV sobe ao trono, em 1325, a sua proclamação foi feita em Évora, umas cortes em Évora, e nestas cortes de Évora o rei Afonso IV declarou o meio-irmão Afonso Sanches traidor, e a sorte de Afonso Sanches foi que este já estava em Castela, exilado, por causa daquele conflito que opôs o Dom Dinis a Dom Afonso IV, e quando o conflito terminou em fevereiro de 1324, o Afonso Sanches foi demitido dos cargos que tinha e foi exilado para Castela. Mas assim que Afonso IV assume o trono, ele retira-lhe todas as terras e títulos e todas as benesses que tinham sido concedidas pelo rei Dom Dinis. O outro filho ilegítimo de Dom Dinis, o João Afonso, acabou por ser executado, e Afonso Sanches em Castela continuou a manipular politicamente, no sentido de tentar tomar o trono de Portugal, e por várias vezes ele tentou tomar o trono entre 1326 e 1329, não conseguiu, e Afonso Sanches era, obviamente, como já se percebeu, apoiado por grande parte ou por uma boa percentagem da nobreza castelhana e o próprio monarca de Castela. Afonso Sanches depois acaba por chegar a acordo com Afonso IV em 1326, e nesse acordo parte das rendas que Afonso Sanches usufruía foram-lhe devolvidas, ou foram-lhe pagas uma espécie de indemnização, e o Afonso Sanches continuou a viver em Castela até à sua morte em 1329, na cidade de Escalona. Entretanto, em termos de política externa, lá está o casamento da Dona Maria com o rei Afonso XI de Castela em 1328. Foi uma forma de criar a paz, por causa do apoio que o Afonso XI de Castela deu ao Afonso Sanches. Infelizmente este casamento não foi bom para esta princesa portuguesa, e o rei Afonso XI tratava, segundo constam as crónicas, consideravelmente mal a sua esposa. Ao mesmo tempo, é neste processo que Afonso IV também negocia o casamento de Dom Pedro com Constança Manuel, que era filha de um grande nobre castelhano chamado João Manuel. Entretanto, o rei Afonso XI raptou Constança Manuel para impedir o casamento, e entre 1336 e 1339 houve uma guerra entre Portugal, Castela e parte dos nobres que apoiavam João Manuel por causa da ação do rei, e este conflito só terminou com a intervenção do Papa e do rei de França, pelo Tratado de Sevilha de 1339. Entretanto, em 1340, as tropas portuguesas combateram ao lado dos outros monarcas da Península Ibérica, na Batalha do Salado, que foi uma batalha importante em que foram vencidos uma invasão dos Merinidas, que eram uma dinastia que governava o norte de África. Ao mesmo tempo, em termos de política externa, foi confirmada a aliança com Aragão em 1328, depois em 1329 com Castela, e por fim em 1353
foi assinado um acordo comercial com Inglaterra. Em termos de política interna, o rei Afonso IV foi um monarca importante porque foi ele que criou, entre o ano de 1327 e os anos de 1332-40, ele criou uma instituição chamada os Juízes de Fora, ou seja, que eram indivíduos que eram nomeados pelo rei e que exerciam funções judiciais nos conselhos, em vez de serem aqueles indivíduos que eram escolhidos entre a elite de um determinado conselho para exercerem o cargo de juiz. Ao mesmo tempo, o Dom Afonso IV vai criar leis em que vai proibir que os nobres interfiram na aplicação da justiça e vai proibir a prática da vingança privada, ou seja, se um determinado indivíduo matava um determinado indivíduo de outra família, a família do indivíduo que tinha sido morto tinha direito à vingança de sangue e então podiam perseguir a família do homicida. Esse costume era um costume que já existia na Península Ibérica desde a altura dos visigodos, porque era um costume germânico. Mesmo durante a época muçulmana, essa prática não desapareceu e vai ser só com Dom Afonso IV que essa lei ou essa regra de direito, vamos dizer, consuetudinário, vai ser banida. Ao mesmo tempo, ele aumenta o número de deputados dos conselhos nas cortes, vai reformar vários conselhos, alguns conselhos são extintos, outros são criados de novo, e é em 1347 que houve um grande terremoto que abalou a cidade de Coimbra e que causou grande prejuízo não só ao palácio, mas ao castelo, mas a várias habitações. Para agravar esta situação, em 1348 chegou a peste negra a Portugal e grande parte da população portuguesa morreu, como aconteceu em outros cantos da Europa, o que causou grande desordem social e económica em todo o território português. Os últimos anos de vida e de reinado do Afonso IV, principalmente a partir de 1349, são uma época complicada porque em Castela, o rei de Castela, o rei Dom Pedro I de Castela, foi assassinado em 1369 pelo irmão, um filho também bastardo do rei anterior, e que tomou o poder, tornando-se o rei Henrique II de Castela, ou Henrique de Trastámara. E com a morte do Dom Pedro I de Castela, que era aliado de Afonso IV, e depois também aliado de Dom Pedro e de Dom Fernando, vamos ter uma situação em que, já falaremos um pouco mais à frente, porque isso depois tem repercussões tanto para o reinado de Dom Pedro, mas principalmente para o reinado de Dom Fernando. Mas houve uma guerra civil entre o Dom Pedro I de Castela e o Henrique de Trastámara. A facção do Henrique de Trastámara perdeu inicialmente e grande parte dos nobres que o apoiavam vieram para Portugal durante o reinado de Afonso IV. Estes nobres castelhanos que estavam na corte portuguesa trouxeram, ou veio nesse grupo, uma nobre castelhana chamada Inês de Castro.
que o príncipe herdeiro Dom Pedro, como sabem, se apaixonou por ela e depois da morte, aliás, a relação entre Dom Pedro e Dona Inês ainda começou antes da morte de Dona Constança Manuel. Ela morreu em 1345 e teve 3 filhos. 2 deles não chegaram, aliás, um deles não chegou à idade adulta. A segunda filha casou-se com um filho do rei de Aragão, mas não se sabe sequer a data da sua morte. E depois o filho que sobreviveu vai ser o futuro rei Dom Fernando I de Portugal. Mas com a morte de Dona Constança Manuel, o Dom Pedro, que já tinha uma relação com Inês de Castro, assumiu publicamente essa relação, e isso vai criar uma situação muito complicada para Afonso IV, porque Afonso IV não gostava desta proximidade e desta influência que estava a ser exercida na corte portuguesa pelos castelhanos exilados, que acabaram por, vamos dizer, usar Inês de Castro para estar próximos do trono de Portugal. O Dom Afonso IV, finalmente em 1355, preocupado com a sucessão de Dom Fernando, seu neto, e também preocupado com a forte influência que os castelhanos exerciam na corte portuguesa, resolveu, com outros nobres da corte, executar Inês de Castro, e ela foi executada em 1355 aqui no Paço Real de Coimbra, que era o tal paço que tinha sido construído por ordem da rainha Santa Isabel. Quando Dom Pedro soube da notícia do assassinato da sua mulher, porque ele depois disse, posteriormente, que entretanto se tinha casado com ela, ele revoltou-se contra o pai e houve uma guerra civil entre o filho e o pai, e esta guerra civil durou entre 1355 a 1357. As forças do rei acabaram por ser derrotadas e Afonso IV acabou por entregar grande parte do poder ao príncipe e morreu pouco depois. Deve-se a Afonso IV duas situações importantes. Foi Afonso IV que aproveitou a obra do pai e mandou construir uma marinha mercante e uma marinha de guerra. E ao mesmo tempo foi no reinado de Afonso IV que se iniciaram as primeiras viagens de exploração do Atlântico. Devido a isso, em 1336, os portugueses foram os primeiros a descobrir as Ilhas Canárias, que depois será uma questão que vai acompanhar durante as próximas décadas a disputa entre Portugal e Castela e Leão, mais tarde o Reino Unido de Espanha, por causa da posse das Ilhas Canárias. De todas as maneiras, o rei Afonso IV foi um monarca importante e morreu, como eu disse, a 28 de maio de 1357. Quanto a Inês de Castro, Inês de Castro, como falámos, ela chegou a Portugal em 1339, quando se deu o casamento entre Dona Constança e o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I de Portugal. Ela era, os Castro, a família dela, era uma família que descendia do rei Fernando III de Castela, ou seja, a família dela era uma das famílias que tinha direito a reclamar o trono de Castela. E a família dela apoiou a revolta já falámos aqui do Henrique de Trastámara,
contra o rei de Castela, Dom Pedro I. Quando esta primeira revolta foi sufocada, estes exilados castelhanos, incluindo os Castros, fugiram para Portugal para não serem executados. Não se sabe exatamente quando é que terá começado a relação entre Dom Pedro e Dona Inês. Há quem aponte que a relação terá começado entre 1340, 41, 42, por aí. Porque em 1344 o rei Afonso IV mandou exilar Dona Inês para o castelo de Albuquerque, que ficava na fronteira castelhana. Entretanto, como já vimos aqui em 1345, a Dona Constança morreu ao dar à luz o futuro rei Fernando I de Portugal, e Dom Pedro, na altura, ordenou Dona Inês regressasse do exílio e passou a viver com ela, vamos dizer assim, de forma marital. Há quem diga que terá sido neste período de 1345 a 6 que ele se poderá ter casado com ela em segredo. Entretanto, desta união, vamos dizer assim, entre Dom Pedro e Dona Inês de Castro, nasceram vários filhos. O primeiro morreu jovem. O segundo filho foi o infante João de Portugal. O terceiro filho foi o infante Dinis de Portugal. E a terceira filha foi a infanta Beatriz de Portugal. O nascimento destes filhos, da relação entre Dom Pedro e Dona Inês, criou a tal situação que depois levou em 1355 a que o rei Afonso IV, juntamente com membros da nobreza portuguesa, decidissem a eliminação de Inês de Castro, porque punha em causa a independência de Portugal. Ou seja, isto para dizer, não é que o rei Afonso IV detestasse a Inês de Castro, simplesmente ele fez esta ação, não a desculpando, evidentemente, mas fez esta ação num sentido de geopolítica estratégica ou de realpolitik. E ele entendia que a ligação entre o filho e a Inês de Castro, que era uma potencial pretendente ao trono de Castela, punha em causa a independência de Portugal. E então essa foi a motivação que levou à decisão da eliminação de Inês de Castro, que, como sabem, foi executada em Coimbra, no paço criado pela Rainha Santa Isabel, e não na Quinta das Lágrimas, como diz a tradição. De todas as maneiras, depois da morte de Afonso IV, então o Dom Pedro sobe ao trono e ele vai ser rei de Portugal entre 1357 até à sua morte a 18 de janeiro de 1367. Ele vai governar por 10 anos. São 10 anos que o próprio cronista Fernão Lopes diz que foram 10 grandes anos em Portugal, porque Dom Pedro I de facto foi o primeiro monarca português que não teve qualquer tipo de conflito militar com Castela, por um lado porque era aliado do rei, que já falámos aqui, Dom Pedro de Castela, basicamente ele limitou-se a gerir e a governar o território e a desenvolver economicamente o país. Quando ele foi proclamado rei, em 1357, depois da morte do pai, ele anunciou naquilo que se chama a Declaração de Cantanhede, em junho de 1360, que se tinha de facto casado com Inês de Castro, que o casamento tinha sido secreto e que ele desejava que ela fosse lembrada como rainha de Portugal. Ele também basicamente perseguiu os indivíduos da nobreza que estiveram ligados à conspiração para eliminar Inês de Castro. 2 deles foram capturados e executados, o terceiro conseguiu fugir para Castela. Como monarca, o Dom Pedro foi um indivíduo que apoiou muito
a nobreza, teve vários conflitos com o clero, e é por causa de Dom Pedro que foi feita uma lei em Portugal chamada a Lei do Beneplácito Régio. O que é que foi a Lei do Beneplácito Régio? Basicamente, até Dom Pedro, quando chegava um documento de Roma, ou seja, do Papa, esse documento entrava automaticamente em vigor porque era o Papa que o emitia. O Dom Pedro entendia o seguinte: não pode ser, porque eu é que sou o monarca, então esses decretos que vêm de Roma ou que vêm do papado têm que ser primeiro vistos por mim, analisados por mim, e sou eu que vou promulgar esses decretos. E essa lei do Beneplácito Régio, desde Dom Pedro I, todos os monarcas portugueses usaram essa prerrogativa. Ao mesmo tempo, Dom Pedro fica também conhecido como um exímio aplicador da justiça. Ele foi um dos poucos monarcas portugueses que de facto assumiu para si, entre aspas, o título de juiz supremo. O outro caso da nossa história vai ser o rei Dom João II, já da segunda dinastia, e todos os casos passavam pela mão de Dom Pedro, e daí ele também ser conhecido como Dom Pedro o Justiceiro, porque ele era um fervoroso aplicador de justiça, independentemente da classe social a que nós pertencíamos. Era independente se fôssemos do povo ou se fôssemos da nobreza. Se cometêssemos um crime, éramos condenados, castigados pelo sistema judicial. Em termos de política externa, temos a aliança com o rei Dom Pedro de Castela, e esta aliança com Dom Pedro de Castela mantém-se depois da morte de Dom Pedro I de Portugal em 1367. Também descende de Dom Pedro I de Portugal o rei Dom João I, que era filho de uma terceira relação que o rei Dom Pedro teve com uma senhora da corte chamada Teresa Lourenço, e ele, depois voltaremos a ele quando falarmos da subida ao trono da segunda dinastia. Após a morte de Dom Pedro, então, o seu filho, o rei Dom Fernando I, subiu ao trono. O rei Dom Fernando I, tal e qual como o pai, era um coimbricense, porque nasceu em Coimbra, a 31 de outubro de 1945, e vai morrer em Lisboa a 22 de outubro de 1383. E foi rei de Portugal e do Algarve de 1367, quando o pai morreu, até à sua própria morte, em 1383. Vou concluir aqui a questão do Dom Fernando, porque Dom Fernando, em relação à região de Coimbra, não é um indivíduo que tenha assim feito grandes coisas em termos de Coimbra. É verdade que ele fez uma reforma da administração do reino, é verdade que ele fez várias leis para combater os abusos dos senhores da nobreza em 1374. É verdade que entre 1373 e 1375 ele ordenou a construção de novas muralhas em grandes cidades como Lisboa e no Porto, e é também verdade que em 1375 ele vai promulgar uma lei, que é uma lei importante, que é a Lei das Sesmarias, com o objetivo de promover a agricultura no país. Mas ele é fundamentalmente conhecido por duas situações. Pelas chamadas Guerras Fernandinas, que ocorreram entre 1369, 70, 72, 73 e 81, 82, porque, como se lembram, em 1369 o rei Pedro de Castela foi assassinado e o Henrique II de Castela tomou o trono. O Dom Pedro, devido à aliança que havia entre a Casa Real Castelhana e a Casa Real Portuguesa, apoiou o Dom Pedro nesta guerra, ou exerceu depois uma guerra de vingança contra o Henrique II de Castela,
Esta guerra não correu bem. Em 1371 o Fernando teve que pedir a paz. Depois, em 1372, houve uma segunda guerra em que entrou na equação um nobre inglês chamado João de Gante, que convenceu o rei Dom Fernando a participar numa aliança militar contra Henrique de Castela, porque este João de Gante, por causa do seu casamento, também reclamava a coroa de Castela. O Dom Fernando apoiou. Esta segunda guerra também não correu bem, e no fim desta guerra foi assinado o Tratado de Santarém, em 1373, e a paz ficou mais ou menos estabelecida. Quando o Henrique II de Castela morre em 1379, o João de Gante voltou novamente a reclamar o trono, novamente conseguiu convencer o Dom Fernando a participar na aliança, e esta guerra também não correu bem, e em 1383 foi assinado o Tratado de Salvaterra de Magos, em que se estipulou que a Dona Beatriz, que era a herdeira de Dom Fernando e da Rainha Leonor de Teles, casaria com o filho mais novo do rei de Castela, João I, mas como o príncipe morreu novo, então foi o próprio rei, Dom João I de Castela, que se casou com Dona Beatriz. Isto depois da morte de Dom Fernando vai dar origem a que Dom João de Castela e Dona Beatriz reclamem a coroa portuguesa, e inicia-se então o chamado interregno de 1383-85, ou a crise de 1383-85, em que Portugal foi invadido e atacado por forças castelhanas, no sentido de o Dom João de Castela e Dona Beatriz se tornarem reis de Portugal. Esse facto não aconteceu, mas falaremos um pouco mais sobre a crise de 1383 a 85 na próxima sessão, porque a cidade de Coimbra também aí desempenhou um papel muito importante no estabelecimento da segunda dinastia portuguesa. E assim chegamos então ao fim desta primeira parte, que eu intitulei Coimbra e a dinastia da Borgonha. Como podem perceber, Coimbra, gradualmente, assim que a capital foi transferida, foi perdendo gradualmente influência no âmbito do reino. A universidade, por duas vezes, ainda conseguiu contrariar esse efeito, mas Coimbra, de facto, estava arredada, vamos dizer assim, dos assuntos de política interna, o que já não será o caso depois, durante a segunda dinastia portuguesa, tendo em conta também que lá está, como eu já disse, o papel que depois Coimbra tem na criação da segunda dinastia portuguesa. Mas disso ou falaremos por vídeo aqui no canal da Apocénia, ou, se for possível, falaremos então pessoalmente numa próxima sessão. Como sempre, espero que todos se encontrem bem e que se continuem a proteger, e até uma próxima. Obrigado.